Antes de falar do Apache Airflow, quero te perguntar, você sabe o que é um Data Pipeline? Pode ser que por definição, por esse nome que eu falei aqui, não soe tão familiar, mas se você trabalha com dados, eu tenho certeza que você já deve ter implementado algum. Neste vídeo eu quero te falar sobre os conceitos de Data Pipeline e também dessa ferramenta sensacional que é o Apache Airflow. E mais do que isso, eu vou te explicar os benefícios de utilizar uma ferramenta de orquestração versus a utilização de scripts em qualquer linguagem. Antes da gente começar, eu sou o Felipe, aqui no canal da Stack a gente tem conteúdos toda semana voltados para te capacitar na sua jornada como um profissional da área de dados. Se o seu objetivo é se tornar um profissional como um analista, um cientista ou um engenheiro de dados, a minha recomendação é para você se inscrever no canal, ativar o sino para ser avisado sempre que sair novos conteúdos. A gente fala aqui sobre técnicas, tecnologias, mercado de trabalho e vários temas importantes para quem quer se especializar nessa área. Para começar, os Data Pipelines basicamente consistem de algumas tarefas ou ações que devem ser executadas para atingir um resultado. Os pipelines devem seguir uma determinada sequência de passos em ordem para garantir a correta execução. Vou te dar alguns exemplos. Podemos implementar um pipeline para realizar as tarefas de ETL, que significa extração, transformação e carga de dados. Um exemplo simples seria um pipeline que segue os passos: busca os dados de temperatura de uma determinada API, limpa e transforma esses dados, pode ser escala, alguma coisa assim, insere os dados transformados em uma base de dados para ser exibido em um dashboard ou uma aplicação. Um outro exemplo que aparece nessa imagem: busca de dados de diversas fontes, de planilhas, banco de dados, arquivos PDF, XML, web. Vai para esses dados, vão para a área de stage, um data lake, executa tarefas de transformação desses dados, é um próximo passo do pipeline, por fim, carrega esses dados em um data warehouse que vai ser exibido em painéis e aplicações. Agora, pensando em um pipeline para automatizar os processos de machine learning, como também nessa imagem a gente tem, na primeira etapa, no primeiro passo do pipeline, é feita a ingestão de dados, depois são iniciadas as tarefas de normalização, transformação, validação e feature selection. Logo em seguida, a gente faz a construção de modelos, treinamentos, TANE, seleção, validação de modelos e, por fim, a gente tem a etapa de deploy e predict, onde são iniciadas as implementações do modelo em produção. E, por fim, obviamente, disponibilizar esse modelo para consumo de outras aplicações, dashboards ou sistema. Então, de acordo com o que a gente viu até aqui, você já tem uma noção do que é um pipeline. E, através dos exemplos, você pode notar que os pipelines estão presentes em diversas aplicações. Agora eu quero falar de um aspecto muito importante que você pode estar se perguntando. Poxa, muito bom, mas eu posso simplesmente agendar todos os passos em sequências através de um script Python e já resolve o meu problema. Por que eu preciso de uma ferramenta como essa de orquestração que você está citando? É muito interessante o seu questionamento e eu já vou te falar exatamente quais são as vantagens de você usar uma ferramenta como o Apache Airflow para trabalhar como um orquestrador que te habilita a implementar na prática um pipeline versus, em contrapartida, um script desenvolvido em Python, Shell Script ou qualquer outra linguagem. Bom, vamos lá. Para isso, eu achei mais didático listar 7 motivos. E o primeiro é a lógica de desenvolvimento facilitada e dependências e controle de fluxo. O que eu quero falar com isso? Com ferramentas de orquestração como o Apache Airflow, é fácil a gente implementar uma lógica de desenvolvimento mais facilitado, onde a gente especifica dependências entre as tarefas. Significa que uma tarefa A, ela vai ser executada e logo em seguida a tarefa B vai ser executada. Isso de forma clara e fácil de definir. E melhor do que isso, significa que a tarefa B tem uma dependência da tarefa A, ou seja, ela só vai ser executada se a tarefa A foi concluída com sucesso. Da mesma forma, a gente também consegue especificar controles de fluxos, que significa que são determinadas tarefas vão ser executadas de acordo com determinadas condições, ou seja, se a tarefa A executou com sucesso, a tarefa B vai executar. Isso é um fluxo isso é um controle de fluxo, é um fluxo de funcionamento do pipeline. Da mesma forma que eu posso configurar que a tarefa B vai ser executada mesmo que a tarefa A falhar, tá? E a tarefa C e assim por diante. Então, com essa lógica de desenvolvimento facilitada e esse controle de dependências e também, obviamente, os controles de fluxo, facilita o nosso desenvolvimento para você não ter que implementar isso na mão. Motivo 2. Com as tarefas, com as ferramentas de orquestração, a gente tem operadores que facilita a integração, que nos facilita a integração com outros sistemas. Se você estiver desenvolvendo, utilizando um script Bash, um script Python, um determinado pipeline, você vai ter que desenvolver essa integração com outros sistemas, tá? Com os operadores dessas ferramentas, como Airflow e muitas outras, a gente consegue reaproveitar código, permitindo um desenvolvimento mais rápido, integração com outros sistemas, como sistema de banco de dados, sistemas de data warehouse, sistemas em nuvem, tá? Todos esses grandes projetos já têm operadores
que nos permitem integrar com nossa ferramenta de orquestração para a gente desenvolver o nosso pipeline, passando por várias ferramentas, por várias interfaces e várias plataformas, tá? De forma que a gente não precisa desenvolver isso. E além disso, a gente tem outros operadores mais especializados, como o exemplo dos sensores, que nos permitem executar determinadas tarefas em um pipeline ou acionar um novo pipeline a partir de uma nova condição externa, como um envio de um arquivo em um diretório ou uma determinada condição em um banco de dados, tá? Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo são as possibilidades que a gente tem de integração para gerenciamento de erros e também alertas e monitoramento. Com esse gerenciamento de erro, alertas e monitoramento, fica fácil a gente debugar o nosso pipeline e ver quais os passos do pipeline estão com mais problemas. Eu vou dar um exemplo. A gente pode ter uma determinada tarefa, como a tarefa de transformação do pipeline, que se ela falhar, a gente não faz sentido a gente fazer a carga. Obviamente a gente resolve isso com a dependência, mas a gente também pode querer receber um alerta por e-mail, receber um alerta por SMS, tá? Com esse gerenciamento de erros. Tá? E também a gente pode também configurar com essas ferramentas de orquestração uma tecnologia melhor de tolerância a falhas, ou seja, se a tarefa executar com falhas, se ela falhar no meio do processo, a gente pode configurar o próprio Airflow ou outras ferramentas também para fazer uma tolerância a falha, ou seja, reexecutar aquelas tarefas, né, com um determinado delay e número de tentativas especificado. Tá? Então isso é muito poderoso, principalmente quando a gente tem condições externas para aquela tarefa ser executada, como por exemplo se a gente estiver trabalhando com coleta de dados da internet. Beleza? O quarto motivo são sistemas de agendamentos mais inteligentes, ou seja, com um script Bash, um script Python, se a gente for codificar todo esse processo do pipeline, a gente vai ter que gerenciar esse agendamento. Com essas ferramentas, como no caso o Apache Airflow, ele nos permite uma rica, inteligente e flexível interface de agendamento baseado em intervalo, agendamento baseado em frequência, agendamento baseado utilizando o sistema de agendamento do Chrome. E mais do que isso, a gente também tem outras funcionalidades voltadas para o agendamento, como backfilling, que nos permite executar tarefas mesmo em um estado de execução anterior. Isso permite a gente repreencher os nossos dados a partir na linha do tempo, né? E com esse processo de agendamento a gente ganha muito, porque não só a gente pode agendar execuções e ter um pouco mais de flexibilidade, como também a gente pode reduzir custos, especificando que a gente quer executar uma determinada tarefa para um determinado período no tempo, como o conceito de backfilling. Isso tudo, o Airflow, por exemplo, que eu estou citando aqui, nos oferece nativamente. A gente não precisa de nenhuma outra interface, nenhuma outra ferramenta para nos proporcionar esse agendamento, beleza? O quinto motivo são executores para processamento distribuído. Então, com o Airflow a gente pode configurar os executores e o Airflow, né, atuando como orquestrador, pode passar cargas de trabalho para outros executores, como o Spark, como o Celery, como o Kubernetes. Dessa forma a gente ganha em escala, a gente ganha em um ambiente autoescalável, tá? E integrado com ferramentas de Big Data, em ambientes onde a gente está trabalhando com grandes volumes ou grandes processamentos, tá? Mais uma vez, se você estiver desenvolvendo um determinado script em Python ou em Bash e simplesmente agendar esse script para desenvolver o seu pipeline, você vai ficar de fora com essas tecnologias, vai ser difícil você fazer esse script funcionar em alta escala, tá? Com o processo e as funcionalidades de definir executores para as tarefas no orquestrador, como no caso do Airflow, você pode escalar esse processamento utilizando várias instâncias em Kubernetes, vários containers. Você pode acionar um job utilizando o Spark, que é uma engine para processamento distribuído, e também a gente pode utilizar o Celery, né, que é um executor que nos permite também esse processamento distribuído, e o Airflow tem uma integração nativa com esse executor, tá bom? Então esse é o quinto motivo, que é muito importante, principalmente se você estiver trabalhando em um ambiente de alta escala, ou seja, um ambiente que tem muitos dados ou exige um processamento massivo. Sexto motivo é a interface web amigável, monitoramento e organização. Quando a gente está desenvolvendo um determinado pipeline, o que a gente quer é simplesmente ter a clareza de olhar para o pipeline e ver todas as tarefas sendo executadas, e se tiver algum erro, algum gargalo, a gente consiga ver esse gargalo, entender onde está pegando esse gargalo para a gente conseguir resolver, para a gente conseguir debugar de uma forma mais fácil. Mais uma vez, se você estiver desenvolvendo um script em Python e Bash, você não vai ter essa interface web amigável para você fazer um monitoramento, para você definir a organização das suas, no caso do Airflow, das suas DAGs, ou seja, dos seus
pipelines, isso não vai ficar tão organizado. Você vai ter um bloco de código, provavelmente um script chamando outro script, isso não vai estar tão claro, tá? Você não vai ter uma interface ali amigável de monitoramento e também de metadados, né? Que a interface do Airflow e todos os componentes do Airflow nos proporciona esse log, né? Esse log mais facilitado através do sistema de metadados também e da interface web. Então, nos dá mais organização, nos dá mais clareza, mais facilidade, tanto para monitorar, tanto para debugar possíveis erros, tá? E tanto para também entender o que está executando ali naquela instância. Sétimo motivo é a implementação de ambientes em cloud. Um exemplo do Airflow, a gente tem o Google Composer, o Astronomy e outros provedores de cloud que implementam o Airflow no ambiente em cloud. Mais uma vez, se você estiver desenvolvendo um script em Bash, um script em Python, em Perl, ou qualquer outra linguagem, você vai ter que pegar esse script e colocar ele como uma serverless function ou algum outro recurso na nuvem, tá? Para você ganhar escala e trabalhar com o ambiente em nuvem. Se você estiver usando uma ferramenta, um orquestrador como o Airflow, você pode simplesmente utilizar o Google GCP, o Composer no Google Cloud, tá? E você já tem todo o Airflow embaixo daquela arquitetura em nuvem, né? Permitindo a alta escala automática, permitindo integração com outros componentes em nuvem através dos buckets, várias outras vantagens que essa integração, né, desse ambiente que está em nuvem nos permite. No caso do Astronomy, é uma outra, vamos dizer assim, uma outra implementação do Airflow com mais recursos mais ricos, que é praticamente a versão open source do Airflow, mas no ambiente em nuvem com outros recursos outras funcionalidades, estendendo a versão open source ali, e que você pode também utilizar no ambiente nativo ali em nuvem, né? Então são várias vantagens. E esse motivo 7, implementação com ambientes em cloud é muito importante, até porque a maioria das aplicações já está fazendo essa migração, está tendo uma transformação muito grande, né, do ponto de ambientes que deixarem de ter ambientes on-premise, né, ou seja, local, para trabalhar em nuvem. E é uma tendência de não só o Airflow, mas qualquer outra aplicação, qualquer outro ambiente, a tendência é ir para a nuvem, beleza? Então esses foram 7 motivos porque você deve abandonar o seu script em Python e aquele script que você, ou então aquele script que você agenda ele utilizando o Linux no Chrome e passe a adotar uma ferramenta de orquestração como o Apache Airflow, beleza? Principalmente para você desenvolver pipelines mais ricos, mais modernos, mais tolerantes a falhas, mais flexíveis, mais inteligentes, beleza? Para você não ter nenhum problema com o seu processo aí do fluxo de dados, seja um pipeline para fazer um ETL, ou seja pipelines também se você estiver trabalhando com machine learning, como eu citei, beleza? Espero que você tenha gostado, aguardo o seu comentário aqui também embaixo, me fala o que você achou dessa ideia, se já conhece o Apache Airflow, se não, se você gostaria que a gente fizesse um vídeo, um conteúdo mais extenso aqui, mostrando em detalhes como funciona essa tecnologia, que é muito legal, tá? E se você também tem interesse, né? Se você gostou da ideia e vai fazer um teste, vai tentar migrar os seus scripts e desenvolver os seus pipelines utilizando uma ferramenta de orquestração como a Apache Airflow. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. Até lá!